Olá, muito boa tarde. Inicia esta sexta-feira o 4º Congresso Eucarístico Nacional. Uma iniciativa da Conferência Episcopal Portuguesa que acontece no âmbito do centenário das aparições de Fátima e da celebração do ano jubilar em curso. Viver a Eucaristia fonte de misericórdia é o tema para 3 dias de congresso que agora apresentamos com o Padre Manuel Brujão, coordenador do grupo organizador do 4º Congresso Eucarístico Nacional. Padre Manuel Brujão, muito boa tarde. Muito boa tarde, Obrigado Paulo. por estar neste programa a poucos dias de iniciar um congresso que, de alguma forma, adquire uma importância nacional e uma referência central para a história do catolicismo, nomeadamente do catolicismo em Portugal. Qual é esta centralidade que um congresso tem e sobre um tema que, aparentemente, é do âmbito da celebração, da liturgia? O que é que se estuda neste congresso sobre a Eucaristia? Um congresso eucarístico é para centrar a atenção sobre aquilo que é o fundamental do cristianismo. E o cristianismo é a pessoa de Jesus Cristo. Aquele Jesus Cristo que viveu cerca de 33 anos sobre o nosso planeta azul, mas que não partiu e ficou ausente, mas que o mistério da sua encarnação continua na Eucaristia. Por isso até deveríamos falar com mais precisão, falar de Cristo Eucarístico e não de Eucaristia. Porque pode parecer uma santíssima coisa ou uma preciosa relíquia, mas a Eucaristia não é uma coisa, é alguém, é a pessoa de Jesus Cristo. É esse alguém que se estuda nestes 3 dias de congresso? Exatamente, estuda-se e celebra-se. Portanto, o congresso é feito de celebrações, naturalmente eucarísticas, tempos de adoração, mas também com conferências e com testemunhos, para não ser apenas teorias sobre a Eucaristia, e temos muito bons conferencistas que poderão dizer coisas profundas e interessantes, mas também com testemunhos. Como é que é a vida de uma família? Como é que um catequista transmite a mensagem de Jesus eucarístico? Como é que mesmo num contexto contemplativo de um mosteiro de clausura, a Eucaristia é fundamental? Pois, São temas que vão ser apresentados e o programa nós daqui a pouco já o iremos detalhar. Estes congressos, enfim, contrariamente a outras iniciativas que vemos, nomeadamente em Portugal, a acontecerem, na Igreja Católica em Portugal, com ritmo anual ou enfim, pelo menos acontecendo de forma muito mais regular. O primeiro aconteceu em 1924, estamos Exatamente. Agora no 4º Congresso. O que é que faz com que, enfim, 24, 74, 99 e agora 2016? Estes congressos, de alguma maneira, imitam os congressos eucarísticos internacionais. O primeiro já foi em 1881, em Lille. Depois começou-se a celebrar ciclicamente cada ano. Mas com a Primeira Guerra Mundial teve que se interromper essas celebrações e, atualmente, desde há 50 anos para cá, é de cada 4 anos. Porque, enfim, tudo demora a organizar para que possam vir de todas as nações representantes. Mesmo assim, já aconteceram 51 congressos internacionais. Exatamente. O último foi em Cebu, nas Filipinas. O anterior foi em Dublin e, por assim, uma história que vai mudando também de continente. Porque é das coisas belas, e quem tem experiência de viajar um pouco pelo mundo fora, é que a mesma devoção, o mesmo enlevo por termos Jesus connosco na Eucaristia, espelha-se nos diversos continentes, países, culturas, línguas, tradições. Acredito que com manifestações e formas de celebrar um pouco específicas também. Exatamente. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de uma vez que celebrei numa missa dominical numa aldeia no centro de Timor. Muitas pessoas, mas muitas, são largas centenas de pessoas, vieram no dia anterior, porque normalmente não tinham acesso nos seus lugares à celebração da Eucaristia. E ali acamparam. E ver
como cantavam, como dançavam, como aclamavam a Cristo, que celebrava na Eucaristia. Pessoas com outra língua, com outra cultura, com outras tradições, digamos, isto mostra mesmo que a Igreja é católica e que Cristo é de todos. Retomemos esse realizar de congressos aqui em Portugal desde 1924, quando foi o primeiro, agora estamos no quarto. O que é que levou a terem acontecido de forma tão espaçada no tempo, como se verificou? Não sei bem qual é a razão do calendário, mas naturalmente que tudo isto demora e é custoso e envolve muitas pessoas na organização. Recordo-me, no tempo dos nossos avós, que o Congresso de 1924, estamos a 7 anos das aparições de Fátima, a 7 anos do fim da Primeira República, em que a Igreja foi muito perseguida. E, portanto, também foi um trazer para fora das igrejas, para a praça pública, a fé em Jesus Cristo. Aliás, nós somos inspirados para fazer isso, e concretamente pelo Papa Francisco, que nos pede que sejamos uma igreja em saída, que não nos fechemos nos nossos templos, mas que Cristo esteja no meio de todos. Naturalmente, não impondo, mas propondo. É a nossa alegria, é o nosso caminho para sermos felizes. De que forma o centenário das aparições e o ano jubilar estão presentes neste 4º Congresso Eucarístico Nacional? Estão presentes, primeiro porque estamos no ano jubilar e acho que não deveríamos passar ao lado de um acontecimento tão marcante. Dos 29 anos santos, anos jubilares, que a Igreja Católica realizou, desde o primeiro, em 1300, com o Papa Bonifácio VIII, até hoje foram 29. E só este é que é um ano temático. Os outros eram anos cíclicos, ou celebrações cíclicas. E a misericórdia é, como diz o Papa Francisco, a trave mestra da vida da Igreja. Ou seja, sem misericórdia é uma Igreja adulterada, não espelha as atitudes fundamentais de Jesus Cristo, acolhedor de todos, desta ou daquela afeição, e particularmente os que estão nas margens da sociedade, como os doentes, os pecadores, mal vistos, os marginalizados. Então, é isso mesmo que nós também queremos ver, que Cristo, o mesmo Cristo da encarnação que temos na Eucaristia, então acolhe todos com atitudes de misericórdia. A Igreja não será de Jesus Cristo se não for uma Igreja aberta a todos, misericordiosa. São temas que marcam o programa deste Congresso Eucarístico? São temas que estruturam as linhas deste Congresso Eucarístico e, por isso, haverá, por exemplo, um tema Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, para ver como também Maria, a primeira cristã e formadora de Jesus Cristo, seguramente que Cristo teve atitudes de amabilidade, de acolhimento que vieram da educação de Maria e de José. Então, o Bispo Dom António Couto, o Bispo de Lamego, apresentar-nos-á Nossa Senhora como Mãe da Misericórdia, que é uma invocação da Salve Rainha que já vem de há quase 1000 anos, porque foi feita por um monge alemão por volta de 1050. Essa oração que tanto se repete. Esta referência a Nossa Senhora e a relação entre Maria e a Eucaristia, acredito que, para além do tema da misericórdia que os liga, há outros acontecimentos, nomeadamente as aparições e as aparições do anjo, Exato, que remetem para essa temática. As aparições de Fátima, tanto aquelas preparatórias do anjo em 1916, que eram as de Nossa Senhora, depois em 1917, e estamos, portanto, no arco do ano centenário, tem também uma dimensão eucarística. Logo na primeira aparição, Nossa Senhora se referiu à Eucaristia. As aparições do anjo, a última que foi no outono de 1916, aparece o anjo com a hóstia e o cálice e dá a comunhão.
E ensinando a oração que também é trinitária e eucarística, a oração tradicional que nós conhecemos do anjo. Então, este arco das aparições, tanto do anjo como de Nossa Senhora, ficariam diminuídas substancialmente sem a vertente eucarística, que é a vertente de Cristo. Aliás, a última aparição, que foi a 13 de junho de 1929, em Tui, quando a irmã Lúcia estava num convento, numa casa das Irmãs Doroteias, em Tui, também é precisamente, dá-se na capela da casa das Irmãs Doroteias e com Cristo a jorrar sangue e a ver-se cair as letras dizendo graça e misericórdia, que são como que uma legenda de todas as aparições de Fátima. É a graça de Deus que quer dar a todos e numa atitude de misericórdia. Também é um denominador comum das aparições de Fátima. Com reflexos no programa deste congresso, como referiu, nomeadamente através dessa conferência de Dom António Couto. Exatamente, mas também de Dom Piero Marini, arcebispo, que é o presidente do Comitê Internacional dos Congressos Eucarísticos e que também nos vai falar sobre a misericórdia e a vida cristã, as consequências práticas de viver a misericórdia pelo cardeal Dom João Brás de Avis, que é o prefeito da Congregação da Vida Consagrada das Sociedades de Vida Apostólica. E que é enviado do Papa também a este congresso. Exatamente. Há um enviado do Papa, também mostra o interesse que o Papa tem numa realização destas, que ao fim e ao cabo é dar a conhecer Jesus Cristo, o Jesus Cristo atual, que é o Jesus Cristo que temos na Eucaristia. Misterioso, sim, como também foi misterioso aquele senhor que viveu em Nazaré e que parecia um homem comum, como outro qualquer, muito bom, mas vivendo a normalidade da vida cotidiana, que também é uma característica muito bela de Jesus. Não teve um estatuto de luxo, não teve anjos a servi-lo, não teve auréola sobre a cabeça, mas foi um homem simples, um trabalhador comum. E que na Eucaristia também vemos isso, em que temos que a Eucaristia é centrada no pão e no vinho, que depois são consagrados no corpo e sangue de Cristo. É a partir da vida cotidiana, não com coisas especiais, mas o que qualquer um tem na sua mesa, pão e vinho. É o Cristo a assumir a nossa vida cotidiana, que é uma dimensão, acho que também muito bela. Falou já de algumas conferências que o programa inclui, nomeadamente do cardeal Brás de Avis, do cardeal Marini, Dom António Couto. Para detalhar o programa, que outros temas são analisados nos 3 dias de congresso? Pois, outros, por exemplo, a mensagem de Fátima, Profecia de Misericórdia, que será o professor Borges de Pinho, da Universidade Católica Portuguesa, e precisamente para ver que a mensagem de Fátima, que é uma mensagem de oração, de conversão da vida, mas tudo sob o âmbito, o manto da misericórdia. E por isso, apesar de haver guerra, eu não estou dentro do calendário ou da agenda de Deus, mas de facto aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial as aparições de Fátima. E 3 pessoas que eram criancinhas, que não sabiam ler nem escrever, nem tinham ideia do que fosse o mapa mundi. E por isso, quando Nossa Senhora disse que a Rússia iria espalhar os seus erros pelo mundo e que depois se converteria, estávamos nas vésperas da Revolução Bolchevique na Rússia, em outubro de 1917, que a Rússia se converteria finalmente. Eles pensaram que era uma senhora chamada russa, lá na terra de Fátima, que seria uma grande pecadora e então se pedia a sua conversão. Para dizer que a mensagem veio mesmo do céu. Não foi inventada por 3 criancinhas e Nossa Senhora
também nas suas aparições, tem privilegiado os que estão à margem, os mais pequenos. João de Diego, nas aparições de Guadalupe, que nem sequer era batizado, estava-se a preparar para isso. Em Lourdes, Bernadette era uma adolescente de 14 anos que vivia numa aldeia perdida nos Pirineus e, enfim, é interessante as escolhas de Deus. Eu penso que sem esta abertura de simplicidade, Deus não entra nas nossas vidas. Para além dos temas que referiu, de que forma é que esta temática da Eucaristia, tão central na experiência crente, se relaciona e afeta positivamente o cotidiano? Isso está presente também nas propostas que o Congresso traz para debate? Sim, exatamente. Eu acho que isto é para renovar a vida concreta. Ou seja, para nós termos um estilo eucarístico de viver. E o estilo eucarístico de Jesus foi de dar a vida, foi de tratar dos mais pobres, foi acolher a todos, foi dar-se, de algum modo, a comungar. E é também o significado da comunhão eucarística, é muito bonito, não é? É Jesus a dar-se-nos e a desfazer-se em nós, a deixar-se assimilar pela nossa vida. Não apenas biológica, mas do estilo de vida. E por isso acho que nós apelamos para, concretamente, haja obras de misericórdia que estão quantificadas naquelas 14 obras espirituais de misericórdia e 14 obras de misericórdia corporal. Estes congressos, Padre Manuel Morujão, enfim, quando temos uma ideia de congresso de diferentes setores da sociedade, são muitas vezes de relançamento, de projetar o futuro, de renovar de alguma forma esse setor. Enfim, podemos falar no ambiente político, no ambiente social, no ambiente associativo, onde acontecem estas iniciativas, estes congressos ou convenções. De que forma é que um congresso eucarístico pode ser também uma oportunidade de renovação, de relançar, no caso, a espiritualidade eucarística? O Congresso Eucarístico pretende isso mesmo. Não é para embandeirar em arco, para pompa e circunstância de umas celebrações solenes, de umas conferências doutorais, mas é para passar para a vida. Por isso, a Eucaristia não basta celebrá-la, não basta adorá-la, não basta comungá-la, é preciso praticá-la. Aliás, segundo diz o Catecismo da Igreja Católica, que missa vem de missio. E então é a missão que se dá na conclusão da Eucaristia para que se pratique aquilo que se celebrou. E o que se celebrou foi o dar a vida de Cristo a todos nós. E, portanto, quem não se dá a comungar, quem não tem um coração aberto para partilhar, para acolher, para comunicar a sua amizade, pois é um cristão não cristão, é um cristão não eucarístico. Aliás, como sinal deste congresso, queremos também promover uma campanha de recolha de sangue, de doação. Também é um sinal que tem relações com a nossa fé em Jesus Cristo, que derramou todo o seu sangue para a salvação da humanidade. Um gesto concreto também de solidariedade. Um gesto concreto que nós queremos promover, unindo-nos às campanhas de doação de sangue. Que contributo podemos encontrar na realização deste congresso para esse projeto de renovação da pastoral da Igreja Católica em Portugal? Eu acho que quem nos faz andar na Igreja, mesmo quando estamos comprometidos com obras sociais, é Cristo. É a nossa inspiração. É aquele que nos mobiliza para termos qualidade naquilo que fazemos. E participar na Eucaristia implica esse compromisso social? Sem dúvida, não podemos separar a vida da Eucaristia, como se fosse apenas um talismã que usamos ao domingo ou numa celebração especial. Mas é algo que nos acompanha na vida e, portanto, é na vida que nós provamos que somos cristãos e, por isso, que somos cristãos eucarísticos. Daí esse processo ou esse projeto de renovação pode encontrar aqui indicadores
que ajudem a ações concretas. Exatamente, porque não bastam os projetos, os planos pastorais. São uma espécie de corpo ao qual é preciso pôr alma. E a alma há de ser Jesus Cristo, que nos dá essa missão para vivermos com qualidade a servir. Acredito que as inscrições já não sejam possíveis para este congresso, já estarão esgotadas a esta altura. De que forma é possível depois acompanhar os resultados do congresso? Eu penso que a Agência Eclésia por aí também. vai colaborar por aí também. Para que possa ser o congresso acompanhado online. Espero que também outros meios de comunicação social deem notícia disto. É muita gente mobilizada. Os nossos bispos combinaram que este ano as jornadas pastorais que têm cada ano seriam participar no Congresso Eucarístico, de maneira que eu acho que há de ser uma ação mobilizadora e em que há já uns 700 que estão inscritos, já não podem estar na sala principal e há de ser por ligação televisiva. As conferências serão publicadas também, entretanto. E contamos publicar, como no congresso anterior, que foi na preparação do ano jubilar 2000, em 1999, em Braga. Também publicámos este volume. Por certo, para outras análises e outras reflexões à volta deste tema. Padre Manuel Morujão, agradeço ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar o Congresso Eucarístico, o 4º Congresso Eucarístico Nacional. Muito obrigado e que os trabalhos atinjam, de facto, os seus objetivos. Mais logo, siga o programa Eclésia também na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos da tarde. Até amanhã, se Deus quiser.